Olá, eu sou o professor Anderson e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o povoamento da América. Quem foram as primeiras pessoas que chegaram aqui e por que o nosso continente ele é tão diverso na composição de sua população. A gente vai ver também os conceitos de migração. O que seria o conceito de migração? Migração é a movimentação de pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa mora no Nordeste, ela se movimenta em direção à região sul, ela está praticando a movimentação, ela está fazendo uma migração interna. Ou, por exemplo, ela mora aqui em São Paulo e muda para o Mato Grosso, também é um caso de migração. Ou seja, migração é a movimentação da população. Mas existem diferenças, por exemplo, entre emigração e imigração. Quais são as diferenças? Olha aqui, ó. Uma pessoa que ela sai do Brasil e vai para o exterior, a gente considera ela como emigrante. Então é só você lembrar da palavra exportação. Quando o Brasil exporta alguém, exporta uma pessoa, ela é um emigrante para nós aqui. Já quando a pessoa vem de fora para o Brasil, por exemplo, um paraguaio, ele entra no Brasil, a gente vai chamar ele de imigrante. É só lembrar da palavra importação, aquilo que é importado. O imigrante, ele é uma pessoa que vem de fora para o nosso país. Mas quem foram os primeiros a chegar em nosso país, os primeiros humanos a chegar nesse continente aqui, que é a América? Os primeiros a chegar aqui foram os indígenas. Vejam que essa etnia, eles têm algumas características em comum. Por exemplo, o cabelo liso, o olho um pouco puxadinho. Esses traços são muito parecidos com a população que habita essa região aqui do nosso planeta. O Japão, a China e a própria Mongólia. Por isso a gente diz que a população indígena do Brasil, ela tem traços mongóis, que é esse traço aqui do olhinho puxado, que veio lá da região da Mongólia para a América. Mas como que foi possível a vinda dessas pessoas, né, para a América, essas primeiras pessoas que vieram habitar a América? Olhem esse mapinha que eu coloquei aqui para vocês. Vejam que ele é um pouco diferente do mapa do mundo de hoje. Por que ele é diferente? Porque nesse período aqui, esse mapa é um mapa de mais ou menos 12 mil anos atrás. É um período em que havia uma glaciação aqui em nosso planeta. Estão vendo essa setinha aqui? Ela está mostrando que a água do mar, ela se transformou em gelo, parte dela se transformou em gelo e foi depositada nas áreas continentais. O resultado disso é que o nível do mar ele baixou bastante. Nós vivemos num sistema fechado, né? Então se forma mais gelo no continente. De onde vem esse gelo? Esse gelo ele vem da água do mar. E aí a consequência é que o mar diminui o seu volume. Então olha aqui, ó, essas faixas de terra aqui, ó, no Sudeste Asiático, por exemplo, elas se emendaram. Hoje são várias ilhas. No passado, há 12 mil anos atrás, elas estavam conectadas. Olha a Austrália aqui. A Austrália ela se conectava com algumas ilhas aqui do norte da Oceania. Então isso permitia, né, isso facilitava uma mobilidade entre as pessoas dessa época. Olha aqui, ó, por exemplo, a América. Né? Olha os Estados Unidos, ele estava conectado com a Rússia, né, com a atual Rússia. Então formava um blocão só, como se fosse um único continente só. Quando que surgiu a humanidade? Então, a humanidade é consenso hoje do mundo científico que ela surgiu há mais ou menos 150, 200 mil anos na África, nessa região aqui central da África. E aí a humanidade ela começou a se espalhar para o mundo. Há mais ou menos 100 mil anos atrás ela chegou na Península Arábica, nos planaltos iranianos. E como que foi possível, né, por exemplo, atravessar esse mar aqui, ó, o Mar Vermelho? Olha aqui, ó, o Estreito de Hormuz, que fica lá no Mar Vermelho. De um lado aqui você está na África, do outro lado você está na Ásia. Vocês sabem que o nível do mar baixou, né? Então esse estreito ele acabou ficando um pouco menor, né? E aí as pessoas conseguiam atravessar de um lado para o outro. Além disso, aqui no norte, onde fica o atual Egito, existe na província do Sinai uma passagem por terra, onde fica o canal de Suez atualmente. É possível você atravessar da África
para a Ásia a pé, através dessa passagem de terra. Há cerca de 90 mil anos, né, a humanidade chegou na China, na região aqui do deserto de Gobi, né, e ela continuou a sua migração. Há mais ou menos 60 mil anos eles penetraram nas ilhas da Oceania, povoaram essa região, foram em direção à Sibéria também e em direção ao norte aqui, próximo ao Estreito de Bering. Então olha aqui, ó, nesse mapinha mostra como é o Estreito de Bering atualmente. Essa região aqui, ó, onde está com uma ponte de terra, hoje ela é separada. Por exemplo, qual que é a distância da Rússia para os Estados Unidos? A distância da Rússia para os Estados Unidos são 90 km, então é uma distância curta. Só que apesar de ser uma distância curta, há 12 mil anos não tinha tecnologia para você atravessar 90 km de um mar gelado e vir da América. Então foi necessário, vir da Ásia para a América. Foi necessário, portanto, essa glaciação, que ela fez com que essas duas áreas aqui, ó, o Estreito de Bering, deixasse de existir. Isso aconteceu por volta de 30 mil anos. Né? Por volta de 30 mil anos a população, né, já tem indícios de que a população humana habitava essa região aqui e a partir daí começou a migrar em direção à América. Olha aqui, ó. Então eles atravessaram e há cerca de 12 mil anos nós temos um fóssil, né, que foi encontrado aqui no Brasil, que é o fóssil mais antigo, que ele data de cerca de 12 mil anos atrás. Então foi dessa maneira, né? Os índios foram os verdadeiros descobridores da América, eles que chegaram aqui primeiro há cerca de 12 mil anos. Aí depois dessa ocupação indígena, da formação das nações indígenas aqui, vocês sabem que a América ela foi invadida pelos europeus. Então olha aqui, ó, aqui tem um resuminho do mapa do caminho que os humanos percorreram, né? Primeiro foram para o norte, depois para o leste, o norte novamente e até chegar na América. Tem várias teorias, a mais aceita é essa aqui, que eles vieram pelo Estreito de Bering quando o nível do mar baixou. Existem algumas teorias que dizem que eles vieram de barco pelo Oceano Atlântico, que é menos provável em função da falta de tecnologia na época. E aí depois houve a invasão europeia da América. Vocês sabem que Portugal, Espanha, Inglaterra, França, todos esses países aí, eles construíram, né, bases militares, invadiram a América e povoaram, né? Eles trouxeram pessoas para trabalhar, para formar as colônias aqui, principalmente, né? Quem mais veio para cá, para essa região? Os alemães, os italianos, os espanhóis, portugueses, veio também ingleses, principalmente para a América do Norte, russos, pessoal da Península Escandinávia, poloneses, ucranianos, sírios, libaneses. Essas pessoas elas vieram para a América e ajudaram a compor o nosso povo. Além dessas pessoas que vinham estimuladas, né, ou em alguns casos enganadas, né, porque elas achavam que a América tinha uma condição melhor de vida, elas vieram para cá. Além delas vieram também os africanos. Então teve também migrações forçadas. Estão vendo aqui, ó, mapinha da África mostrando o fluxo das pessoas que saíam da África e vinham até a América. Essa imigração lá era forçada, né? Então várias nações, vários povos africanos, quando perdiam uma guerra, quando eram capturados, eles eram vendidos aos portugueses aqui no litoral da África, aos portugueses, os ingleses também, as pessoas que faziam tráfico de escravo na época, e eles acabavam chegando até a América. Vale lembrar que existiam dois principais grupos, né, que vinham para a América. Os bantus, que vieram principalmente para o Brasil, e os sudaneses, que uma parte veio para o Brasil e outra para a América Central, né, Caribe e América do Norte. Os sudaneses, eles eram muçulmanos, né? Então eles tinham uma cultura, uma religião diferente dos bantus, que eram outras manifestações religiosas da África. E desse modo acabou se formando o povo brasileiro, nessa grande diversidade étnica, cultural que nós temos aqui no Brasil. O Brasil e a América em si, de uma maneira geral, foram colonizadas dessa maneira. Então, pessoal, vocês viram nessa aula como as pessoas chegaram até a América, os primeiros a chegar e depois os outros que foram chegando e construíram essa mega diversidade que nós temos em nosso país e em todo o continente americano. Até a próxima!